Boa noite a todos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia termos o privilégio, a oportunidade de estar na casa do Senhor. Enquanto a irmã falava, a Karina, na memória, a gente que vem muitas vezes ouvindo muitos missionários, pastores que tomam trabalho, quantos não têm a oportunidade de estar num dia de domingo à noite como nós estamos congregando? Muitos não têm a oportunidade de ter a Bíblia nas suas mãos, né? Então nós temos esse privilégio. E às vezes quando a gente olha, né, uma dor de cabeça me tirou do culto, o trânsito, alguma coisa, enquanto pessoas dariam a própria vida para poder estar cultuando, sabe? Pagariam o sacrifício que for para poder estar cultuando. Então é gratificante a gente ouvir da irmã ali que paga esse preço, que é uma luta diária, a irmã falou. E é verdade, é verdade. Eu louvo a Deus pela sua vida, viu? Que Deus te dê forças. Quando você falou aqui assim, orem por mim, eu falei ali para minha esposa, qual que é o nome dela? Eu quero orar por ela, sabe? Precisamos ter forças. Nos dias de hoje, é bem diferente do tempo atrás, sabe? As pessoas hoje, a gente está muito cansado, né? A tela tem cansado as nossas vistas, a tela do celular, do computador, da televisão. E às vezes, quando a gente compara com o passado, a gente era tão ativo, fazia tantas outras coisas, né? Hoje a gente perde tempo na frente de um celular. Se você entrar, eu tenho um aplicativo da minha filha chamado Family Link. Está no celular dela e no meu. Eu sei tudo que ela baixa, quanto tempo ela fica em cada aplicativo, aonde ela está, e qualquer coisa acima de 10 anos tem que ter minha autorização no meu celular, ela não consegue. Eu posso bloquear o celular dela da onde eu estiver. E aí eu olho ali, olha, minha filha passou 2 horas e tantos minutos assistindo o YouTube. No meu tempo de infância eu ia estar jogando bolinha de gude, eu acho. Futebol. Né? Quantas coisas nós estamos perdendo, não estou falando só dos nossos filhos, mas nós estamos perdendo por causa de uma tela. A gente não está servindo muitas vezes integralmente o Senhor por causa de uma tela. Pagar um preço, sabe? Eu me lembro que quando começou essa era do smartphone, eu já crente, o pastor sempre falava assim, pessoal, vamos jejuar do telefone. E a gente ia, porque não tinha internet, né? A gente só tinha SMS. E aí a gente jejuava. Eu duvido agora fazer um jejum de telefone. A gente trabalha pelo celular hoje. Depende dele. Eu saí em julho do meu antigo trabalho, eu vivia com o telefone aberto na minha frente o tempo todo. Um no GPS e outro baixando o aplicativo do meu serviço. Mas é assim. Que Deus te dê forças, viu, irmã Karina? Tá bom? Amém? Bom, queridos, agradeço demais o pastor Celso, Anthony, terem entrado em contato comigo. Eu tenho um carinho muito grande por este lugar. Eu tenho um relacionamento muito bom e saudável com o pastor Celso, com alguns irmãos daqui, né? A gente sempre está se encontrando pelas redes sociais, às vezes, né? Amigo. Então, o Caio, sempre falo, cadê o Caio? Não vi o Caio hoje. Então, alguns irmãos eu lembro do retiro, quando a gente foi, né? Viram um show de futebol que eu dei lá, né? Você viu, né? Lembra, né? Jogamos bola. Minha filha tinha 3 anos quando a gente foi. Minha filha está com 10. Olha só quanto tempo faz. E eu fico feliz. Eu cheguei a vir aqui algumas vezes com o pastor Celso. Nós éramos em 2, eu e minha esposa. Né? Aí nós viemos algumas vezes, viemos jantar de casais, viemos algumas vezes em 3. Eu, minha esposa e minha filha. E hoje nós estamos aqui em 4. Eu, minha filha, minha esposa e o meu óculos. E nem isso eu usava. Agora eu uso óculos. Eu estou envelhecendo e não estou vendo. Né? Vocês acharam que até minha esposa ficou surpresa agora, falou,
Como assim? Então, quero agradecer demais o convite, obrigado. É sempre um privilégio e uma honra poder estar com os irmãos. Quem não conhece, minha esposa, Ana Cláudia, aquela linda mulher ali atrás, né? Minha filhinha está lá na salinha, não esperou nem o culto começar. Já correu para a salinha, está lá com as crianças, e esse é a família que Deus me deu, né? E antes de começar o culto, falei para o Anthony, o ministério, o Anthony falou isso para mim, eu confirmei, né? O ministério está sobre a família, né? Quando o homem paga o preço, a família paga o preço junto, né? É assim até no nosso trabalho, né? A partir de segunda-feira agora eu começo às 22 horas no meu trabalho. Vai mudar toda a nossa rotina. E a família vai pagar o preço junto, sabe? Então, a vida ministerial também é assim. Falei para o Anthony, se ele ficar aqui aconselhando até meia-noite, como muitas vezes aconteceu conosco, a esposa e o filho pagam o preço junto. Vai ficar nem que fique lá na cantina, mas vai ficar junto, né? É um ministério. Bom, eu queria compartilhar com vocês, quero compartilhar com vocês hoje o capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Colossenses. E hoje, dia 7 de janeiro, não sei se você sabe, é o dia do leitor. Então, a palavra de Deus, esse livro que você tem na sua mão, para aqueles que têm no celular, glória a Deus também tenho. Essa Bíblia que você tem, ela tem que ser lida. Monteiro Lobato disse assim, ó, aquele que mal lê, mal ouve, mal fala e mal vê. A leitura, para nós, é essencial. Hoje nós temos, você entra na internet, hoje nós temos vários tipos de apresentações, né? PowerPoint, até entraram em contato comigo e falaram, pastor, tem apresentação de PowerPoint? Falei, não, não tenho, é só os versículos mesmo. Mas hoje nós temos PowerPoint, vídeos, imagens, por áudio, pregações, né? Leitura bíblica. E Deus, ele se revela a nós através das Escrituras. Na faculdade de teologia, a professora disse assim para mim, ela é chilena, aonde a Bíblia se cala, eu me calo. Aquilo que eu quero de revelação da palavra, aquilo que eu quero, está tudo aqui. O que foi revelado está aqui. O que a Bíblia tem para falar comigo está aqui. Não tem nada de novo. Aqueles que tentaram fazer algo novo, a gente sabe o que aconteceu. Mas a Bíblia é essa. Os nossos 66 livros. E ela é completa. Ela é completa. Tem resposta para tudo. E hoje nós vamos compartilhar de Colossenses uma dificuldade que a igreja estava passando e Paulo estava orientando. Amém? Antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração. Queria que você fechasse seus olhos, elevasse a Deus em pensamento nesse momento. Como foi falado aqui na hora do louvor, que as atribulações, os problemas lá fora, que nada disso venha atrapalhar esse momento de cultuar, momento que nós reservamos para o Senhor, aonde Deus escolheu alguém que não é melhor do que ninguém para nessa noite trazer a sua palavra. Então eu coloco a minha vida à disposição do Senhor, pedindo para que o Espírito Santo venha sobre a minha vida e ministre sobre os corações de vocês. Eu não tenho poder nenhum, não tenho nada de sabedoria, mas Deus, Espírito Santo, que já se faz presente nesse lugar, venha ministrar sobre os nossos corações. Ele conhece cada um de nós, conhece as nossas falhas, as nossas tristezas, e que Ele venha tratar, confrontar as nossas vidas. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Essa água. Eu acho que eu vou derrubar. Não sei. Bom, alguém mais hábil do que eu. Obrigado, Barão. Bom, queridos,
Nós que temos uma vida cristã, que buscamos o Senhor, que desejamos viver de acordo aquilo que o Senhor deixou para nós temos um manual, uma regra, né? É que nem educação dentro de casa. Eu ouvi esses dias de um podcast uma moça falando, olha, me desculpem os psicólogos, mas a educação na minha casa, o que ela disse eu também digo. A minha filha ouve não, ouve. Minha filha fica de castigo, fica. Psicólogos querem tirar essa autoridade do pai, né? Mas sabe por que isso, queridos? Porque nós servimos a um Deus que deixou regras. E quando nós criamos nossos filhos sem regras, se eles, a Bíblia diz, se você não ama o seu irmão a quem você vê, como você vai amar a Deus a quem você não vê? Se os nossos filhos não obedecem a nós, somos os pais, você acha que ele vai respeitar o professor na escola, Deus, o Deus da Bíblia, o Papai do céu da Bíblia? Então, assim, nós temos um manual de conduta, um manual de fé, da forma que devemos proceder. E Paulo, quando ele escreve à igreja de Colosso, ele deixa muito claro que eles precisavam mudar a conduta deles. Embora muitos deles eram religiosos, já vinham de um segmento religioso. No entanto, que Paulo tem uma dificuldade, porque os mestres que estavam ensinando usavam aquilo que Paulo deixou como ensinamento e acrescentavam mais assuntos, mais coisas, na onde não deveriam acrescentar. No finalzinho do versículo do capítulo 2, no final do capítulo 2, antes de entrar no capítulo 3, Paulo está exortando sobre isso. Eu vou ler aqui para os irmãos. Diz assim, ó: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Ele estava repreendendo aquilo que os falsos líderes e mestres estavam ensinando. E aí ele começa falando, olha, se vocês querem viver de acordo com o que Deus, o que o próprio Jesus deixou como ensinamento, vocês devem agir assim, assim, assim. E nós vamos fazer essa leitura do capítulo 3 todinho, tá bom? Eu vou fazer um sermão expositivo, vou trazer um sermão aqui para vocês, onde a gente vai fazer a leitura e todo o contexto. Eu espero que os irmãos compreendam, amém? Vamos ver. Diz assim, ó: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Nós vamos ler até o 4, vou expor aqui para vocês, e aí nós vamos fazendo a continuidade do capítulo. Bom, queridos, o que ele fala nos primeiros versículos ali da carta aos Colossenses? A gente sabe que a Bíblia ela não tem capítulo e versículos, foi colocado para facilitar para a gente. Porém, Paulo, ele pega, ele entra em determinados assuntos e a gente vê que existe uma diferença. Olha, agora nós vamos tratar sobre isso. E isso você encontra em outras epístolas. Você encontra em Romanos, você encontra nas cartas de João, você encontra em Gálatas, quando ele entra em determinado assunto. E aqui ele começa a falar, olha, buscai, pensai. Ele está falando da nossa mente. O campo é a mente.
Paulo ele entra primeiro falando, olha, pensa nas coisas que são do alto, busca as coisas que são do alto, pensa nas coisas de Deus, usa a tua mente para se ocupar de Deus. Tem gente que é a favor e tem gente que é contra, né? Mente vazia, oficina do diabo. Não, minha mente não é oficina do diabo. Mas quem não está comigo está contra mim. Quando eu não ocupo minha mente das coisas do Senhor, ela vai ser ocupada por alguma coisa. Ou vai ocupar a tela, ou ela vai ser ocupada por distrações ou por lazer, qualquer outra coisa, mas vai ocupar. Tua mente ela não fica vazia. Você já tentou não pensar em nada? Não, agora eu não vou pensar em nada, não vou pensar em nada, mas tua mente está pensando em alguma coisa. A nossa mente ela não para, ela não para. Então Paulo ele já logo começa falando para eles, olha, se vocês querem ter uma mudança, começa aqui na mente. Pensem nas coisas que são do alto, buscai. E Paulo está trazendo ali um ensinamento que o próprio Senhor Jesus deixou. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus deixou esse ensinamento: buscai, pensai. Não é de buscar correndo pegar alguma coisa, não, mas ocupe a tua mente com as coisas que são do céu, do alto. Né? Lá em casa, a minha esposa e minha filha, elas têm a devocional delas antes de dormir. Então, em João capítulo 9 já, né? Elas estão no Evangelho de João capítulo 9, fazendo a leitura. Estão amando. Tem que ter a mente ocupada, sabe? Aquela palavra que você lê, ela vai ficar martelando na sua cabeça e vai falar contigo. É um louvor que você ouve, é alguma coisa que ocupe a tua mente. Na hora de estudar na escola, tem que estudar na escola. Na hora de se concentrar em fazer a comida, você tem que fazer a comida. Quando você está fazendo a comida pensando na roupa que tem que lavar, aí a comida queima. Não, você tem que se concentrar naquilo. O Senhor, nossa mente tem que estar concentrada no Senhor, sabendo que Ele fala conosco a todo tempo. Eu nunca me esqueço, no início da minha conversão, eu falo, pensando, né, assim, eu andando de moto, falei, meu Deus, Senhor, fala comigo, eu preciso achar a solução para alguma coisa, eu preciso, sabe, de uma direção, eu não sei o que fazer. Deus respondeu rápido demais. Mas quando você está aguardando Deus falar com você, agora se tua mente está com tantas outras coisas, se você está preocupado com tantas outras coisas, está preocupado com o filme que você não assistiu, com a série que você não terminou, você pode estar aqui de corpo presente, mas a tua mente não está. E quando nós falamos, eu vou cultuar o Senhor, hoje ficou um pouco banalizado, né? Eu vou no culto, eu vou no culto. Não, você não vai no culto, você não vai assistir um culto, você vai prestar um culto. Você vai servir, você vai cultuar. É muito maior. Aquele que vai no culto, ele vem aqui assistir os outros cultuarem. Sabe? Então a nossa mente tem que estar concentrada no Senhor, sabendo que Ele vai falar conosco a todo momento. Você vai sair, uma criança vai falar algo para você, o pastor vai falar algo, um irmão que está orando contigo vai te falar algo e muitas vezes é Deus falando através da boca dele e você não está dando ouvido, porque a tua mente não está concentrada no Senhor. Eu sempre falo assim, né, que a oração é um diálogo, né? Mas você já conversou com alguém que não te deixa falar? Aí você tá assim, ó. Você tá aqui, né? Ajoelhou do lado da tua cama. Senhor, meu Deus e meu Pai, tal, 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 tal. Você começa a orar. E Deus tá ali do teu lado. Senhor, me dá uma direção. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso te ouvir. Eu preciso sentir a tua presença. Eu preciso, em nome de Jesus, amém. Aí quando Deus ia falar, tu levantou e saiu. Só você falou. Só você falou. Deus, ele não é mudo, não. Ele fala. Ele vai falar o teu coração. Ele vai falar contigo. Às vezes você só chega em Deus para murmurar, para reclamar, para pedir. Sabe quando você está grato que você ganhou aquele presente que você queria? Você dá um abraço, você
no Natal, pede para o seu pai, eu quero um patins, pai. Aí teu pai te dá, tu vai lá e dá aquele abraço e fica calado assim, só abraçando teu pai? Aquele sentimento de gratidão? A gente não faz mais isso com Deus. Deus, ele fala conosco, ele nos abençoa, te dá o pão de cada dia, na tua mesa não falta o pão. Pensa nisso. Olha a saúde que Deus tem concedido para você, sabe? E às vezes você não está mais abraçando o Senhor e falando, poxa, obrigado, Senhor. Gratidão. A nossa mente tem que estar no Senhor, sabendo que tudo vem dele. Bom, vamos lá. Todo esse ensinamento que Paulo deixou para nós, ele deixou para fazermos, tomarmos 3 atitudes. Primeiro, ocupar a nossa mente com as coisas do Senhor e para termos uma mudança, tanto no social como no particular. Nós somos convidados a ter mudança. Tem um versículo que eu gosto muito, e eu até pensei, pensei que era meu óculos aqui. Eu falei assim, olha, esse versículo ele fala comigo demais. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim, ó, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A transformação ela só acontece quando a gente lê a parte A do versículo. Romanos 12 diz assim, ó, não vos conformeis com as coisas deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, não se conforme com as coisas deste mundo. As coisas deste mundo, deste século, vai ocupar a tua mente. Mas transformai-vos pela transformação, pela renovação da vossa mente. Ele deixou aí um ensinamento. O mundo vai querer te ocupar. As coisas deste século vai querer ocupar a tua mente. Mas que a tua mudança social e particular, física, aconteça através da renovação da mente. Eu falo assim até, que existe uma metamorfose, uma mudança de forma, né? Meta, mudança, morfose, forma, através de uma metanoia. Meta, mudança, noia, mente. Então, quando eu tenho uma metanoia, eu tenho uma metamorfose. Quando eu tenho uma mudança de mente, existe uma transformação na minha vida. E nós precisamos agir assim. Ocupando nossa mente com as coisas do Senhor, pensar nas coisas do alto, buscai as coisas do alto, para que a minha mente seja transformada e todo o meu agir, o meu corpo, o meu físico, a minha vida social, minha vida particular, também seja transformada. Então, quando Paulo ele chega ali em Colossenses, ele percebe que existia uma religiosidade muito grande, e estavam aplicando através da religiosidade outras doutrinas. E Paulo fala, está errado. Vocês querem viver de acordo com os ensinamentos de Cristo? Vou falar para vocês, muda primeiro a mente de vocês. Muda a mente de vocês. Do 5 ao 11, ele começa com a primeira mudança física, né? São as atitudes. Aí começa a externar, quem tem mudança na mente, começa a externar essa mudança. Diz assim, ó. Colossenses, vamos lá. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vocês também, em outro tempo, quando viviam nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, linguagem obscena, do vosso falar, não mintais uns aos outros,
Uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro ou cita, escravo ou livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém? Ele está dizendo sobre aquilo que eu falei para vocês, lá no finalzinho do capítulo 2. Ele fala assim, olha, essas coisas que eles estão fazendo, que eles estão ensinando a vocês, não vai mudar. Não adianta dar um sermão, mas continuar as práticas pecaminosas. O ensino deles não está libertando vocês. Vocês têm que se desprender, se despojar, abandonar esses pecados que vocês têm praticado. Porque ele deixa claro no finalzinho do versículo 23, lá do capítulo 2, todavia não tem valor algum contra a sensualidade que os líderes religiosos praticavam. Então, quer dizer, ensina de... A gente sabe que a religiosidade é isso, né? O próprio Jesus combateu. Eles pregavam nas cidades, nas praças, oravam em voz alta, e ele fala, entra no teu quarto e ora. Eles davam contribuições para os outros verem, o que tomam direita dá, que a esquerda não veja. Então Jesus fala olha, a mudança tem que acontecer em você. Não é para os outros, mas é você ter a consciência. Lá em Tiago 4,17 diz o quê? Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. É a tua consciência. A nossa consciência tem que se converter, queridos. A nossa consciência tem que se converter. Muitas vezes a nossa consciência fala para nós coisas que nós não deveríamos fazer. O próprio Paulo fala, né? Aquilo que devo fazer, não faço. E aquilo que não devo fazer, acabo fazendo. Porque muitas vezes a gente dá ouvido à nossa consciência. E olha só, a palavra do Senhor diz que as ovelhas reconhecerão a voz do pastor. Você tem que saber quando é você falando e quando é Deus falando na tua mente. Tem que saber quando é Jesus ministrando sobre a sua vida e quando é um homem falando a você. Discernimento de espírito. Às vezes a gente assiste tantas coisas, né? Esses dias eu vi um vídeo, aí o pastor estava lá na igreja e tinha um irmão, não conheço o ministério, não é daqui da Baixada, e o irmão estava lá falando em língua, pulando, e o pastor falou, não é Espírito Santo, isso daí é demônio. Rapaz, no vídeo. Aí e realmente o cara lá se apresentou. O homem. Crente, aquele demônio convertido, ele assistiu o culto todinho. Estava lá na igreja. Mas você está entendendo? A nossa mente, a gente tem que ter a sensibilidade, tem que entender quando o Espírito Santo fala conosco. Tem que entender que nós precisamos ter a nossa mente presa, cativa ao Senhor. Vamos lá. As velhas práticas que estavam sendo pregadas, como li, não libertavam eles dos pecados. Aquilo que estava sendo ensinado não estava trazendo liberdade. Somente Jesus Cristo, como Paulo começa falando ali, vocês ressuscitaram juntamente com Cristo. Quando você ressuscitou com Jesus, a tua mente tem que mudar automaticamente. Você já não vive para você. Não são os seus prazeres que prevalecem. Não é mais a tua vontade. A gente ora tanto, Pai Nosso, né? A gente fala assim, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas às vezes parece que é só no céu que a gente quer que a vontade do Senhor aconteça. Porque na terra tem que prevalecer a minha vontade. Está errado. A mesma coisa, o perdão. Às vezes a gente não quer perdoar, né? Mas no Pai Nosso a gente fala assim, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Espera aí. Senhor, só me perdoa se eu estiver perdoando quem me ofende. Eu estou colocando a minha vida ali, Senhor, se eu não estiver perdoando, então eu estou dando carta branca para o Senhor não me perdoar. É a nossa oração do Pai Nosso. É igual fazer a vontade. Às vezes a gente fala, tem uma historinha que eu conto,
Não aconteceu comigo, tá, gente? Não culpem a minha esposa, mas eu falo o que aconteceu comigo. Falo assim, não, como se tivesse acontecido para poder entender. Eu digo assim, né? Que um dia minha esposa foi fritar o peixe, e aí ela cortou a cabeça do peixe, o rabo do peixe. Eu falei, poxa, mas é gostoso comer a cabeça do peixe, o rabo do peixe fritinho. Ah, não, mas eu faço assim porque minha mãe fazia assim. Aí eu fui na minha sogra. Olha, não aconteceu comigo, hein, gente? Eu só estou contando como se fosse, tá? Não vão brigar com a minha esposa, hein? Nem com a minha sogra. Aí eu chego na minha sogra e falo assim: olha, por que a senhora corta a cabeça do peixe, o rabo do peixe, sendo que é tão bom comer? Ela falou: olha, eu não sei, eu acho que é para o tempero pegar melhor, mas eu só faço isso porque a minha mãe fazia isso. Rapaz, uma não sabe por quê, a outra fala que acha que é por causa do tempero. Aí eu vou lá na avó. Ô, vó, por que a senhora corta a cabeça do peixe, o rabo do peixe para comer, sendo que é tão gostoso comer? Ela falou: é porque o peixe era grande e a frigideira era pequena. Queridos, sabe o que muitas vezes está acontecendo? Muitas vezes a gente está trazendo tradições lá de trás, dos nossos pais, dos antigos, como a gente gosta de falar, que já não cabem para o dia de hoje, que já não cabe para quem é de Jesus, sabe? Eu me lembro que quando eu era pequeno, a gente ia numa missa e aí não podia entrar de boné na igreja, tinha que tirar o boné. Hoje eu vejo o cara até pregando de boné. Eu falo, mas isso é uma falta de vergonha. Sabe? Peraí. Às vezes a gente vem cego, trazendo tradições que nem esses líderes aqui faziam. E Paulo está falando, ei, vocês têm a mente liberta. Não se, não se prendam à religiosidade. Não se apeguem àquilo que eles estão querendo prender vocês. A religião veio para te prender. Mas Cristo te trouxe liberdade. Em Cristo você é livre. Buscar as coisas do alto. Pensar em Cristo. Ele está lá à direita de Deus. Mas nós parece que fazemos questão de virar religiosos, de buscar, sabe, os legalistas, aqueles que criam regras dentro da igreja, sabe, que gostam de doutrinar. A gente é livre, querido. Paulo está trazendo essa liberdade nas cartas, a maioria das cartas, é isso que ele está falando. Ei, não se prendam, vocês são livres. Várias passagens. Vamos lá, no versículo 12. Rapaz, a hora voa. Diz assim, ó: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Olha só, querido. Na primeira parte, nós vemos que ele fala assim, ó, mudem a vossa mente. Depois ele fala assim, ó, comecem a agir como pessoas transformadas. Que o pecado não habite em vocês. Aí agora ele entra no quê? No relacionamento interpessoal. E ele começa a falar, olha, trata o irmão com amor, que o amor prevaleça. Perdoa se você precisar, assim como Deus perdoou. Suporta. Uma vez eu ouvi um irmão falar assim, não, quando diz essa palavra suportai-vos, é para dar suporte. Não é não. Não vou falar que não é não. É para você suportar mesmo. Porque tem gente que pensa diferente de você.
Tem gente que não pensa na mesma velocidade que você pensa. Uma vez eu ouvi um amigo meu falar assim: o que é óbvio para você, muitas vezes não é para o outro. Às vezes a pessoa não vota na mesma pessoa que você vota. Você tem que ter paciência. E ela pode congregar com você normalmente. Nosso reino não é aqui. Você está entendendo? A gente precisa ter um relacionamento interpessoal saudável. E ele não está falando aqui com pessoas de fora, não, tá? Ele está falando com as pessoas de dentro. Ele está falando para a igreja. Então, quer dizer, se ele está orientando Paulo, que não estava presente lá, ele está mandando uma carta porque alguém trouxe a informação para ele: olha, o negócio lá é que tem uns irmãos lá, tem um clube da fofoquinha, tem um negócio lá que não está legal, a tia da cantina quase saiu na porrada com a tia das crianças. Normal, vai acontecer em todo lugar. As pessoas não pensam igual. As pessoas muitas vezes têm atitude, têm reações diferentes. Às vezes você fala algo para um irmão, ele baixa a cabeça e amém. Às vezes você vai falar a mesma coisa para outro irmão, ele não gostou. Ele levanta e parte para porrada. Ué, cada um age de uma forma, ou reage. Nós precisamos aprender a ter um relacionamento, e Paulo está instruindo isso. Revestivos como eleitos, santos, amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade. Querido, ele está falando assim, ó, galerinha, tenha paciência. Tenha paciência com os irmãozinhos lá. Vai ter aquele cara que é mais novo, que quer que apague as luzes, coloque jogo de luz, que quer da hora. Vai ter as irmãzinhas que não quer que apague a luz, porque ela não consegue ler a Bíblia. Vai ter todo tipo de gente. Mas ele fala para poder ter um relacionamento saudável na igreja. A igreja de Colosso. Para ter um relacionamento saudável, queridos, nós somos da mesma família do irmãozinho que está ali na Assembleia, do irmãozinho que está ali na Peniel, do irmãozinho que está ali na... Nós somos a mesma família. Eu tenho que ter um relacionamento saudável com eles também. Na Batista. Então, o nosso relacionamento, Paulo está orientando aqui, olha, vocês tratem, suporte, perdoem uns aos outros. Ele deixa a orientação, mudem a mente, mudem a sua vida, seus pecados, tem que apagar esses pecados, trate as pessoas bem, e aí ele entra no quarto ponto aqui. Vamos ler. Esse eu acho que é o mais difícil, hein, galera? Me acompanhem aí, por favor. Esposas, sejam submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, funcionários, ou obedecei em tudo vosso patrão, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é quem estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há recepção de pessoas. E ele diz: patrões, tratem os seus funcionários com justiça e com equidade, certos de que também vos tendes Senhor no céu. Bom, aí ele entrou em outro relacionamento. Agora no teu relacionamento particular. Ele entrou no teu relacionamento íntimo, que é uma mudança na tua vida. Ele entrou no teu relacionamento interpessoal. E agora ele entrou no teu relacionamento familiar. Ele fala para a esposa ser submissa ao seu marido, como convém no Senhor. Ele fala para o marido amar a esposa e não a tratar com amargura. Por que será que ele falou isso?
Será que era algo que não acontecia na igreja lá e ele falou porque quis? Não, porque desde o tempo de lá já existiam os problemas familiares entre pai e filho, marido e esposa, esposa e marido, esposa e filhos. Só que ele nos deixa orientação. Olha, tratem a esposa, amem as vossas esposas sem amargura, porque ele conhece o coração do homem. Paulo sabia de quem ele estava falando. Esposa, seja submissa ao marido, que isso convém, porque convém no Senhor. Ele sabia o que ele estava falando. Pais, não irritei os vossos filhos. Filhos, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Obedecer é bom, o Senhor se agrada. Né? Desde o tempo lá do Jardim do Éden, se tivesse obedecido, né? Não estaria tudo isso aí de problema. Aí ele entra no teu ambiente de trabalho e ele fala, olha, você que é funcionário, você percebe quando ele fala para o servo, para o funcionário, ele fala uns 4 versículos ali, uns 4, 5 versículos, e depois ele só fala um para o patrão? Porque ele está falando assim, olha, sirva o teu patrão, mesmo não estando sob vigilância. Mesmo quando ele não estiver olhando, faça o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Porque o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Porque nós temos uma mente em Cristo. E o Espírito Santo mostra a nós. Porque você sabe, vai, queridos? Você sabe quando você está errando. Você sabe quando você está fazendo errado. O Espírito Santo ele te mostra que você está fazendo errado. Né? Aí vai que nem aquela frase do Chaves, né? Volta o cão arrependido. As suas orelhas estão ternas. Né? Mas é isso, a gente sabe quando a gente está errado, a gente tem que voltar arrependido e falar, Senhor, errei. Porque a gente sabe que está errado. A gente tem a consciência. É um dos nossos maiores inimigos, a nossa própria consciência. Né? Às vezes o diabo usa ela para ficar nos acusando, nos condenando, sabe? E às vezes a gente tem que se libertar disso daí. Bom, vamos lá. Vou falar aqui sobre a atitude dos servos. Ele diz assim, ó, obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, não fazendo aquilo que é certo somente quando ele estiver olhando, visando tão somente agradar a ele. Você só vai fazer o trabalho quando o teu patrão chegar, porque aí você está agradando a ele. Mas ele diz assim, ó, mas tenha singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto você fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, ciente de que receberá do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que você está servindo. Então, quando você está lá no teu ambiente de trabalho e você está fazendo tudo certinho, mesmo o teu patrão não vendo, Jesus ele está se alegrando com o teu trabalho. Paulo está falando assim, ó, façam o que é certo. O Senhor que está em secreto te recompensará em secreto. Não é a oração do Pai Nosso lá, quando ele ensina? Entra no teu quarto e ora o Deus que está em secreto, e em secreto ele te recompensará. É a mesma coisa. Está falando, vai lá, quando você estiver trabalhando, quando não tiver ninguém. Tem um louvor muito antigo que diz assim, né? É que eu não vou cantar, porque se vocês verem eu cantando aqui é terrível. Mas ele dizia assim, ó, só Deus e o travesseiro sabe. Quando a gente põe a cabeça no travesseiro, a gente sabe onde a gente errou. Aí a gente começa a tentar consertar na hora de... Né, quando acorda, o travesseiro está até um buraco de tão fundo, que está tão pesado que está a nossa consciência, na nossa mente. Por isso que se a gente tiver a mente cauterizada, a mente trabalhada, ocupada pelo Senhor, a gente consegue chegar em casa em paz. A gente consegue colocar a nossa cabeça, entrar e sair da onde quiser em paz. Ele fala uma transformação na mente, ele fala uma transformação íntima, ele fala de uma transformação no relacionamento interpessoal, ele fala de uma transformação no relacionamento
dentro da tua casa, no teu ambiente de trabalho. Paulo ele deixa orientação aqui para a igreja todinha, para todos. Ele diz que ali não faz acepção de pessoas. Continuando, ele diz assim, 25. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Ah, não, mas eu sou pastor. Eu sou pastor. Se eu fizer errado, não vai pegar nada. Não, vai pegar sim. Ah, não, eu tenho moral lá na minha empresa. Tá errado, é errado. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Mesmo que todo mundo esteja fazendo. Quando chega na vez do patrão, ele só tem uma frasezinha ali, né? Patrões, tratai os funcionários com justiça e equidade. E equidade. Estão cientes da palavra equidade? Às vezes a gente acha que justiça, né? Eu tenho uma figura que eu fui aprender sobre equidade. Quando você distribui os recursos de acordo com a necessidade, né? Aí tinha um muro, tinha um rapaz atrás do muro. E tinha um baixinho do lado dele, também estava atrás do muro, mas ele não conseguia enxergar. Quando você age com o senso de justiça, você vai lá e dá uma escada para os dois, do mesmo tamanho. Só que o que é maior não precisa da escada. Justiça seria dar igual para os dois. Mas o senso de equidade é você dar o recurso necessário para esse daqui poder enxergar igual o outro enxerga. Então ele está falando assim, olha, é para você agir com um senso de equidade. Você que é patrão, você que tem funcionários, atender às necessidades. O que teu funcionário precisa? O que eu posso fazer para que ele seja um bom funcionário? Olha as orientações que Paulo dá. Ele tá pregando ali para marido, para esposas, para filhos, para pais, para funcionários, para patrões, empresários. Paulo está falando com uma igreja grande, onde existia todo tipo de pessoa. E aí, no finalzinho, que essa é a oração que Paulo ele finaliza a carta fazendo uma oração. Essa oração a gente tem que carregar para as nossas vidas. Ele diz assim, capítulo 4, verso 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Olha que interessante essa oração de Paulo para encerrar. Ele chega, ele fala assim, olha, quer ter a mente, quer ter a sua mente, pensando e buscando as coisas que são do alto, persevera na oração. Esteja em oração. Hoje não é difícil orar. Não é. Você pode estar onde você estiver, dentro do shopping. Não dá para ajoelhar num banquinho daquele para orar? Pega teu telefone, põe no ouvido e faz uma ligação para o céu. Senhor, te agradeço pelo dia de hoje. Ora. Ora onde você estiver. Quando você passa por um acidentado, quando você passa por alguém chorando, eu fico receoso. Uma vez eu passei por uma moça que estava numa crise de choro, mas você não sabe se aquilo dali é algo emocional, a pessoa... Você não sabe se o marido está vindo atrás. E aí eu vi ela chorando, eu falei, Senhor, me dá força para falar, Senhor, me dá força para falar. Eu sei que quando eu abri o olho, ela já tinha passado. Eu falei, Senhor, obrigado, porque não era para eu falar nada. Eu não sei o que poderia acontecer. A gente não sabe, é uma moça, se eu estou com a minha esposa, talvez eu... Fala com ela ali, a moça está chorando ali, vê lá o que foi. Às vezes Deus põe pessoas no seu caminho para você abençoar,
para você orar, para você apresentar. Viu o que Paulo fala aqui? Fala assim, ó, mas quando vocês estiverem orando, ele começa a oração, olha, orem, façam orações, e quando estiverem orando, supliquem por nós. Coloquem nosso nome nas orações, como a irmã Karina fez. Orem por nós, para que, as portas, para que a gente se abram e a gente possa levar Cristo, levar a palavra. Paulo, na oração dele, à igreja, ele pede isso, que orem por ele. Suplicar ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste. Não é o pastor William, o pastor Celso, não, mas que Cristo seja manifestado, que Cristo alcance. Nós não temos poder para salvar, para libertar ninguém. Se eu for agir carnalmente, eu mato alguém. Eu não trago salvação, mas aquele a quem eu sirvo, ele é poderoso para salvar. Ele é poderoso para transformar. Então, que as suas orações pelas nossas vidas, como a Karina falou, pela vida da Karina, sejam para que Deus abra as portas, para que a gente possa apresentar o Cristo. O Cristo. Né? Não tem 3 formas de contribuir com missões? Indo, orando e contribuindo. Orando é uma forma de contribuição, ou você não crê mais no poder da oração? Porque eu creio que a palavra diz que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Então a tua oração pode abrir portas para que a Karina, para que eu, para o pastor Celso, para que as portas se abram para o Anthony, se abram. E os missionários, pastores, aqueles que estão cumprindo o seu chamado, possam ser enviados. E ele diz assim, ó, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Vocês estão entendendo? A gente precisa ter a mente trabalhada, a nossa vida trabalhada, o nosso comportamento mudado, transformado, também com os de fora. Às vezes não vale a pena comprar uma briga sobre religião. Uma vez, quando eu era bem novinho, teve um projeto evangelístico aqui em São Vicente, na cidade toda, inclusive aqui a capela participou, há muitos anos, 2008. Eu acho que estava já. Pastor Eli Fernandes, aí todas as igrejas que comportavam o projeto CREIA, Cruzada Evangelística de Impacto em Ação. E aí todas as igrejas que comportavam bastante pessoas, todos que eram evangelizados e aceitavam a Jesus através da oração, a gente encaminhava para as igrejas que comportavam. E aí toda a documentação, o nome da pessoa, os dados, a gente deixava na igreja, para a igreja continuar o trabalho, fazer o processo evangelístico. Então foi feito aqui, na Peniel, todas as igrejas que participaram. E aí, eu me lembro que eu lá evangelizando, chegou um ateu. Olha, eu vou te falar, o rapaz que... Foi o mesmo rapaz que falou, que eu falei da frase aqui, o que é óbvio para alguns é óbvio para outros, é o mesmo rapaz, o pastor Daniel. Ele teve que separar ali, que eu estava quase saindo a porrada com o ateu, porque eu queria mostrar que eu estava certo, e o ateu queria mostrar que ele também estava certo. E no que nós íamos ganhar nisso? Nada. Só que quem mais ia perder ali era ele. Porque a oportunidade que eu teria de trazer aquele rapaz para Jesus, acho que foi por água abaixo. E aí eu aprendi com ele. Ele falou assim para mim, às vezes é melhor a gente se calar, deixar os outros falarem. Fala tranquilo, seja você, tenha uma palavra suave. E aí Paulo fala o quê aqui? Para quando você for tratar os de fora, a tua palavra seja temperada com sal. Não é para ser insonsa, sem sal, mas também não é para ser salgada, pesada no sal. Mas trata bem os teus irmãos, trata bem a tua família, o teu ambiente de trabalho e os de fora também. Paulo ele está apresentando um evangelho que não é difícil. Não é difícil. Aqui escrito, deu um capítulo. Coloca isso em prática agora.
Peça para que o Senhor te dê coragem, forças para exercer isso aqui. Aí tu vai ver que é difícil. Querer viver isso é o difícil. Enquanto nós lemos, enquanto estamos aqui num culto, servindo ao Senhor, esperando as palavras do Senhor, agora a nossa vez de agir das portas para fora. Das portas para fora. Que essas palavras não fiquem aqui só na internet, que não fique só no culto de hoje, mas que sejam uma aplicação pessoal. Que nós levemos isso a sério falando, Senhor, obrigado por ter confrontado o meu ego. Eu preciso mudar nas minhas atitudes com meus filhos. Preciso mudar na minha atitude com o meu patrão ou com o meu funcionário. Eu preciso mudar a minha mente, Senhor. Preciso que ela seja pensando no Senhor o tempo todo. Pare, ocupem-se do Senhor. Amém? Eu quero fazer uma oração. Quero agradecer a todos os irmãos que respeitaram esse momento, que entenderam e que vão levar para as suas vidas. Quero fazer uma oração para que o teu coração, como ele estava aberto ali, como uma terra fértil, que essa semente que foi colocada agora, a gente pegue mais um pouquinho de terra, coloque em cima, e o Espírito Santo venha regar, e que Deus venha dar o crescimento, e que a transformação aconteça na sua vida. A partir da minha também, tá? Precisamos todos nós. Amém? Feche teus olhos. Oremos ao Senhor. Pai querido e santo, nessa noite, Senhor, viemos até aqui e fomos impactados pela Tua palavra. Sei que o Senhor fala, sei que o Senhor nos ouve, sei que o Senhor olha aonde o homem não olha, sei que o Senhor sonda, que o Senhor vai até onde o homem não pode ir. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há na minha mente algum resquício do velho homem, Senhor. Trata, Senhor. Dá um reset, Pai. Limpa o HD. Tira da minha mente aquilo que não presta. Que a minha vida seja transformada pela renovação do meu entendimento. Da minha mente, Senhor. Eu preciso ser, Senhor, espelho. Preciso ser imitador. Agir como o Senhor agiu. Assim como Paulo falou, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Que nós possamos ter atitudes de Cristo. Que possamos ser embaixadores, representantes legais do céu, Senhor. Cidadão celestial, Senhor. Oh, Deus, olha para os nossos corações, Senhor. Que a nossa carnalidade não venha impedir o agir do Teu Espírito Santo. Muda a nossa mente, o nosso íntimo, Senhor. Muda, Senhor. Transforma o nosso entendimento, Senhor. O nosso jeito de se relacionar com as pessoas do lugar onde o Senhor permitiu que a gente estivesse. Muda, Senhor, o nosso relacionamento familiar. Nossas esposas, Senhor, os esposos, os filhos, os pais. Oh, Senhor, transforma o relacionamento, Senhor, no ambiente de trabalho. Que o Senhor venha no coração daqueles que são patrões, daqueles que são funcionários de patrões que não são convertidos. Que teu Santo Espírito possa habitar, Senhor, no ambiente de trabalho. Daqueles patrões que os seus funcionários também não são convertidos, que ele possa ser uma referência. Oh, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abrir as portas da palavra, Senhor, para todos aqueles que têm essa missão de levar a Tua palavra. Eu te louvo, Senhor, por essa noite, pela oportunidade, Senhor, de estar aqui com esses amados irmãos. Em nome de Jesus, Pai. Amém.